E aí pessoal, marhaban, vamos bater um papo hoje sobre a verdade e por que ela é tão importante para os cristãos. Bom, começo de conversa, a gente precisa conceituar a verdade, né? Então a verdade nós podemos conceituá-la da seguinte maneira: nós podemos definir verdade como a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade, ou ainda a fidelidade de uma representação em relação ao original. Nesse objetivo de conversar sobre a verdade, a gente precisa primeiro conceituar a questão de um juízo de fato e um juízo de valor. O juízo de fato ele vai trazer parâmetros objetivos para a gente. Ele vai nos relatar o que, o porquê e como as coisas são, com parâmetros objetivos. Ao passo que o juízo de valor vai ser uma questão relacionada ao gosto. Por exemplo, se uma camisa é bonita ou não, vai ser uma questão de juízo de valor, dependendo de pessoa para pessoa, a não ser que haja parâmetros objetivos para se definir o que é belo ou não. A partir disso, na nossa vivência de mundo, nós conseguimos perceber a influência da verdade e a importância da verdade, e algumas características que a definem. Então, o primeiro aspecto sobre a verdade é que ela é descoberta e não inventada. Isaac Newton, por exemplo, quando ele fez o seu estudo sobre a teoria da gravidade, ele não inventou a gravidade, ele apenas descobriu o efeito que a gravidade exercia na Terra. O segundo ponto sobre a verdade é que ela é transcultural. Então, por exemplo, se a gente pensar na matemática, 2 mais 2 é igual a 4 aqui no Brasil, mas 2 mais 2 é igual a 4 também no Japão, ou em qualquer outro país que você for, isso não deixa de ser uma verdade. A verdade, ela é imutável. O que muda são as nossas crenças e a nossa observação conforme o tempo passa, conforme mais dados nós conseguimos juntar sobre determinado assunto. As crenças simplesmente não podem mudar um fato. A verdade, ela não é afetada pela atitude de quem a professa. Ou seja, a pessoa mais mentirosa do mundo pode dizer uma verdade e isso não invalidará aquela verdade. E por fim, todas as verdades são absolutas, completas e exclusivas. O que eu quero dizer com exclusivo? É simplesmente a questão da lei da não contradição. Significa que afirmações contraditórias não podem ser verdade ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ou seja, imagina que você está andando, encontra um casal na rua e você percebe que a mulher aparenta estar grávida. Então você pergunta ao casal: e aí, vocês estão esperando um filho? Se o rapaz diz sim e a moça diz não, não tem como os dois estarem dizendo a verdade ao mesmo tempo. Sobre a lei da não contradição, é muito importante que nós a tenhamos em mais autoestima, porque é muito comum hoje em dia das pessoas passarem por cima dela. Então, prestem atenção com a retórica que é muitas vezes utilizada contra a questão da verdade. Para isso, nós temos a opção da tática do Papaléguas, que é baseada naquele desenho do coiote do Papaléguas, em que quando o coiote achava que tinha pegado o Papaléguas, ele olhava para baixo, se via sem chão e caía no abismo. É muito comum hoje em dia nós ouvimos afirmações como não existe verdade absoluta. Isso, como eu já falei, é um pleonasmo, porque toda verdade é absoluta. Ou então, não existe uma única verdade, cada um tem sua verdade. Mas se nós formos analisar essas frases a fundo, a gente vai perceber que quem está emitindo esse tipo de opinião, na verdade está tentando te passar uma verdade. Então, por exemplo, se a gente pensa que a pessoa fala não existe verdade absoluta, o que ela está afirmando na verdade? A verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. Ou então, não existe uma única verdade, cada um tem a sua verdade. O que a pessoa está afirmando? A verdade única é que não existe uma única verdade, cada um tem sua verdade. Ou seja, se a gente reparar no que está sendo falado para a gente, nós vamos ver que essas frases são autocontraditórias, ou seja, elas são falsas por natureza. Quando tais afirmações são emitidas com um teor de parecerem inteligentes, politicamente corretas, na verdade elas são completamente vazias de significado, então não tem sentido nenhum em si mesmas. Ademais, quando a gente fala em verdade, as pessoas precisam admitir que a verdade é muito importante para elas em vários aspectos da vida. Por exemplo, para saber se uma pessoa está grávida ou não, para saber se uma pessoa está
está doente ou não. Quando ela vai ao médico, ela espera uma resposta objetiva do médico. Quando ela quer acessar o saldo da conta dela, ela quer saber se ela vai ter dinheiro para pagar as contas ou não, se ela vai ter nota suficiente para passar de ano na escola ou na faculdade. Ou seja, para vários aspectos da vida a verdade existe e ela conta muito, ela é muito importante para as pessoas. Mas quando nós trazemos a pergunta, olha, para onde é que a gente vai após essa vida, o que tem depois disso, é uma das perguntas mais importantes da vida e uma pergunta que a ciência não será capaz de responder. Então, nesse momento as pessoas parecem esquecer que a verdade existe para vários outros aspectos e simplesmente a escolhem ignorar. Por que elas fazem isso? Um dos assuntos mais importantes na vida delas, elas escolhem deixar de lado como se isso não tivesse importância nenhuma. Pense bem, se não há verdade, então por que as pessoas fazem cursos, tentam se educar? Se não é verdade, então eu posso levantar um prédio do jeito que eu quiser, eu posso me colocar como apto a realizar uma cirurgia médica, já que não existe verdade, não existe parâmetro objetivo para nada. As boas ideias têm consequências e as más ideias também têm consequências. Se nós incentivamos uma geração de pessoas a acreditar que não há verdade, nós não podemos nos assustar com determinados comportamentos de uma mãe, por exemplo, que coloca o seu filho numa lata de lixo, porque nós não poderíamos afirmar que aquela ação é moralmente ruim, porque nós não teríamos parâmetros para afirmar que algo é verdadeiramente bom ou verdadeiramente ruim. C.S. Lewis diz que, num tipo de simplicidade assustadora, removemos o órgão e exigimos a função. Fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Rimos da verdade e ficamos chocados ao encontrarmos traidores em nosso meio. Castramos e esperamos que o castrado seja reprodutor. Esse é o resultado de comportamento da sociedade pós-moderna. Se você puder matar o conceito de verdade, então atingirá também a religião ou a moralidade, resultando em um sucesso no declínio de ambas. Nós sabemos que a maioria das religiões possuem algum tipo de código moral semelhante, mas todas elas diferem bastante em várias questões muito importantes, como, por exemplo, natureza de Deus, natureza do homem, pecado, salvação, céu, inferno e criação. Das visões religiosas mais comuns, eu poderia dividi-las aqui em três, em um primeiro momento. Nós poderíamos falar da visão teísta, que acredita em um Deus pessoal, criador do universo, que Deus difere da sua criação, ou seja, Deus é como um pintor e a sua criação é como uma pintura, e os seus atributos de criador estão presentes na sua criação. As principais religiões são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nós temos também a visão panteísta, que acredita em um Deus impessoal, ou seja, Deus se confunde com a sua criação, eles são a mesma coisa. Então, Deus está na cadeira, Deus está na árvore, Deus está no ar, Deus está na água, Deus está no fogo. Deus é a própria pintura, não existe uma diferença entre pintor e pintura. As principais seriam as religiões hinduístas e budistas. Outra visão muito forte é a visão ateísta, que acredita que o que se parece com uma pintura sempre esteve aí e não há um criador para essa pintura. Ou seja, se nós analisarmos essas visões, nós logicamente deveríamos inferir que se uma está correta, a outra obrigatoriamente deve estar errada. Contudo, atualmente nós enfrentamos um problema do politicamente correto, que dizer algo assim, que uma religião deve estar correta e a outra deve estar errada, é um sinônimo de intolerância, mas que se nós percebermos o que significa a palavra tolerância, ninguém precisa tolerar algo com que concorda, não é mesmo? A própria definição de tolerância exige que para você ser tolerante você precisa discordar de alguma outra coisa. Entretanto, essa palavra tem sido redefinida, tem sido colocado um novo conceito para ela. As pessoas insistem em dizer que você não pode questionar a crença religiosa de outra pessoa, mas ao mesmo tempo que elas dizem isso, elas não respeitam o seu direito de ter uma crença que exige que você questione as outras crenças das outras pessoas. Então, essas pessoas acabam incorrendo naquilo que elas criticam. E a religião cristã exige que os cristãos tenham essa visão apurada de defender aquilo que é verdade, de contestar aquilo que não se encaixa com aquilo que a Bíblia diz. Nós vemos essas
orientações, principalmente em Deuteronômio 13, capítulo 13, versículo de 1 a 5, e também em Gálatas 1, versículo 8. Agora, para pensar, esses pluralistas que dizem que todas as opiniões devem ser aceitas, eles seriam capazes de aceitar a opinião de alguém que acredita em atentados para defender a sua fé? Nós esperamos que não. Se nós, como cristãos, acreditamos que nós temos a verdade, que nós temos o caminho para apresentar, então seria uma falta de amor da nossa parte não se importar com o que as outras pessoas pensam, não se importar com o que elas estão fazendo de suas vidas. Então, nós não devemos tentar impor a nossa visão, mas nós devemos sim ter a necessidade de apresentar a nossa visão, porque seria uma falta de amor da nossa parte não compartilhar algo que nós acreditamos que seja a própria vida, porque nós não queremos contradizer a outra pessoa, porque nós não queremos correr o risco de magoar a outra pessoa. Nós acreditamos que temos a verdade e que ela precisa ser compartilhada. Isso é um princípio, é uma razão básica da nossa fé. Onde as pessoas buscam então fundamentos para suas crenças? Nós temos 4 principais grandes grupos. Então, o primeiro seriam razões sociológicas, com os pais, com os amigos, com pessoas que conhecem, que convivem na sociedade. O segundo grupo seriam as razões psicológicas. Então, porque determinado pensamento traz um conforto, traz tranquilidade, vai me dar um sentido de propósito. Temos as razões religiosas, que seriam as próprias palavras de Deus, os rabinos, os padres, os pastores, os gurus, os líderes espirituais, os xamãs. E temos por último as razões filosóficas, que seriam a uniformidade, a coerência e a inteireza, que seriam a junção de todas as provas de tudo aquilo que embasa determinada fé. Essas razões são aquilo que dão um melhor embasamento para uma crença de uma pessoa. E são essas razões que apresentarão motivos, embasamento para se acreditar que uma crença seja verdade ou não. Então, como é que a gente vai poder conhecer a verdade? Em um primeiro momento, nós temos princípios da lógica que nós chamamos de princípios autoevidentes, que são da própria natureza. Então, por exemplo, são a lei da não contradição, como nós já vimos, e a lei da exclusão do meio termo. Alguma coisa é ou não é. Então, se pensarmos na questão do cristianismo, Jesus Cristo ressuscitou ou não ressuscitou. Esses princípios, eles vão nos ajudar a descobrir a verdade, mas eles não são suficientes para todos os casos. Nós temos, por exemplo, o método dedutivo, é uma forma bastante interessante, que vai nos apresentar premissas e das premissas nós poderemos extrair uma conclusão lógica. Mas veja como exemplo o que eu vou apresentar agora. Olha o que eu vou apresentar agora. Primeira premissa: João é homem. Segunda premissa: homens sabem voar. Conclusão: João sabe voar. Essa conclusão, ela veio de um raciocínio lógico, mas nós sabemos que substancialmente ela é falsa, porque nós sabemos que a segunda premissa é falsa. Então, como é que nós podemos investigar as premissas? As premissas serão investigadas por meio do método indutivo. O método indutivo, ele é um método de observação da realidade. Observa-se a realidade e identifica-se um padrão. Tal método, ele não oferece 100% de certeza sobre determinado assunto, mas oferece sim um bom indicativo de como alguma coisa funciona. Então, se pensarmos, por exemplo, num avião, nós sabemos que não é 100% de certeza de que ele funcione. A chance dele não funcionar é baixíssima, mas mesmo assim nós precisamos de um pouquinho de fé, ainda que nós não acreditemos em alguma coisa sobrenatural, nós precisamos de um pouquinho de fé nas nossas vidas para as mais diversas ações que nós tomamos. E aqui eu utilizo um exemplo: você tomar um avião, por exemplo. Você precisa acreditar que quando você estiver lá, você estará no grupo dos 99% de pessoas que não terão nenhum tipo de problema com o avião. A indução, ela pressupõe a probabilidade. Então, se nós analisamos que tal número se comporta de tal forma, então é provável que todos se comportem de tal forma. Em função desse salto, há um perigo, porque basta uma exceção para anular a regra. Mas esse salto é justamente aquilo que
promove as novas descobertas, os novos avanços científicos e tecnológicos. É isso justamente que move a pesquisa, que move a descoberta. Então, a indução é o tipo de raciocínio mais utilizado em ciências experimentais. Mas por que a gente está falando disso? Porque a indução, por meio do raciocínio indutivo, nós vamos observar vários aspectos da natureza, vários aspectos da nossa realidade, e a partir da observação desses aspectos, nós acreditamos que nós podemos observar efeitos na natureza, na nossa realidade, que nos trarão uma inferência racional quanto à existência de uma causa, ou seja, quanto à existência de um criador para todas as coisas. Então, pensemos como exemplo um livro. Quando uma pessoa encontra um livro, ela automaticamente tem um raciocínio indutivo de que aquele livro foi escrito por pelo menos uma pessoa. Até hoje, todos os livros que nós encontramos, eles foram escritos por uma pessoa pelo menos. Nós nunca encontramos um livro que tenha sido escrito de maneira aleatória, de maneira sozinha. Passou um furacão, um tornado por algum lugar e que tinha folha e caneta e de repente surgiu um livro escrito daquele lugar. Então, da mesma forma, nós acreditamos que se nós observarmos aspectos da nossa realidade física e também da realidade moral, nós podemos observar que há um fator em comum para todas as coisas. Há evidências de que houve sim um processo criativo, um processo inteligente na formulação de todas as coisas. E essa é a verdade que nós defendemos. Se você gostou dessas informações, deixe seu comentário abaixo, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai achar interessante essas informações e nos vemos em próximas oportunidades. Shukran, bye!